Olá, é bom ter você de volta. E hoje vamos ver essa matéria relativa à competência de órgãos jurisdicionais para tratar de planos de saúde vinculados a contrato de trabalho. Antes de tudo, temos que identificar que na Lei 9.656 há disposições do artigo 30 e artigo 31 que garantem àqueles consumidores que estavam vinculados a plano privado de assistência de saúde em decorrência de vínculo empregatício a manutenção desse plano, desde que assumisse o pagamento integral dessa cobertura. O artigo 30 trata daquele trabalhador que foi demitido, foi dispensado sem justa causa, e o artigo 31 trata do aposentado, que a ele se estipula esse prazo mínimo de 10 anos. Um elemento que podemos eventualmente tratar em vídeo subsequente é como se tem um entendimento acerca desse pagamento integral. Mas o nosso objetivo hoje é tratar de identificar a competência jurisdicional, ou seja, qual órgão jurisdicional competente para examinar essa matéria. E o que vamos ver, na verdade, é que está surgindo uma divergência que talvez tenha que ser resolvida pelo STF. Aqui temos um exemplo do entendimento do TST acerca da matéria. Nos embargos 11.048 de 2015, a SDI do TST confirma que, à luz da jurisprudência dessa Corte, e nos termos do artigo 114, 9 da Constituição Federal, essa justiça especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho, é competente para processar e julgar as ações que versem sobre plano de saúde na hipótese, como a dos autos, em que o benefício decorre da relação de emprego. A circunstância que se tem aqui é que se trata exatamente dessa discussão, da reinserção do trabalhador na cobertura de plano de saúde, envolvendo o artigo 30 ou o artigo 31 da Lei 9.656, e o TST entendeu, por esse entendimento consolidado em julgamento de embargo, ou seja, de pronunciamento da SDI, que se incorpora à competência da Justiça do Trabalho discutir essas questões, por derivação da linha 9ª, do inciso 9º do artigo 114 da Constituição. Entretanto, quando vamos ver alguns julgamentos do STJ, o que se tem é o seguinte: sim-se a controvérsia a saber qual é a justiça competente, se é a comum estadual ou a do trabalho, para o exame e julgamento de feito fundado nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, que discute os direitos de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo, oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos na modalidade de autogestão. A pretensão do ex-empregado de manutenção do plano de assistência à saúde fornecido pela ex-empregadora não pode ser vista como simples relação de trabalho. Ao contrário, trata-se da busca de direito próprio de usuário contra a entidade gestora do plano de saúde, e que pode ser a própria empresa antes empregadora, mas, para os efeitos de atuação da saúde suplementar, necessita possuir tanto um registro independente de funcionamento no órgão regulador, quanto a aprovação de seus planos pelo setor técnico. Um dos fundamentos então utilizados pelo STJ é de que nessa modalidade de autogestão, ou seja, em que o empregador se constitui como uma pessoa jurídica frente à ANS para a prestação desse tipo de serviço, essa individualização de uma empresa como autogestora de plano de assistência à saúde qualifica essa relação mantida como diversa daquela que seja imediatamente inerente ao contrato de trabalho. Sim, a vinculação do trabalhador a determinada entidade de autogestão de assistência à saúde é uma decorrência do contrato de trabalho. Entretanto, a configuração que se tem nesses julgamentos do STJ é de que a relação mantida entre o trabalhador, ou o ex-trabalhador, o ex-empregado, e essa entidade de autogestão de assistência à saúde é diversa daquela contemplada no contrato de trabalho. Ou seja, apesar de que a relação com a entidade de autogestão seja vinculada ao contrato de trabalho, ela tem uma natureza autônoma e, consequentemente, não atrairia de forma imediata a competência da Justiça do Trabalho. E é isso que se vê então na continuação desse julgamento, no RESP 1.695.986, cuja ementa conclui então: a demanda de ex-trabalhador que discute a conduta de ex-empresa empregadora, na qualidade de operadora de plano de saúde, modalidade de autogestão, com a negativa de mantê-lo no plano coletivo original,
deve tramitar na Justiça Comum Estadual e não na Justiça do Trabalho, em razão da autonomia da saúde suplementar na integração da referida utilidade do contrato de trabalho e do término da relação de emprego e do caráter civil do tema. Ou seja, além de considerar essa autonomia do contrato, da relação jurídica mantida entre o empregador e a entidade de autogestão de saúde suplementar, os julgados do STJ vêm recorrendo também a essa ideia de que a concessão de plano de saúde pela empresa não se caracterizaria como parcela salarial ou pertinente à integração ao contrato de trabalho. Além disso, reafirma-se a natureza civil do tema, ou seja, não se trata de uma matéria trabalhista, mas de uma relação jurídica de caráter próprio, ou seja, da prestação de produtos ou de planos de saúde suplementar. É certo que se poderia até se conceber uma competência da Justiça do Trabalho mais evidente, caso se pudesse configurar que a obrigação exigida numa determinada demanda fosse imediatamente vinculada a uma prestação que o empregador, na qualidade de empregador, pudesse formular ou pudesse atender, como por exemplo a obrigação pura e simples de ter esse atendimento, ter essa prestação de plano de saúde, seja como autogestão, seja por contratação de empresa terceira. Nesse caso, parece que seria efetivamente mais evidente uma possibilidade de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, quando se entra para questões mais específicas dessa prestação, e que, no caso dos artigos 30 e 31 da lei em questão, se vinculam até a períodos posteriores ao cumprimento do contrato de trabalho, ou seja, quando o contrato de trabalho já se extinguiu, seja pela dispensa sem justa causa, seja pela aposentadoria, então, nesse caso, se tem uma demanda processada na Justiça do Trabalho, na qual se perquire parcelas de origem não trabalhista. Sim, algumas parcelas de caráter não trabalhista são exigíveis na Justiça do Trabalho. Entretanto, pode-se ver se essa ideia de que a Justiça do Trabalho é competente para resolver essas questões, pode-se imaginar até que a Justiça do Trabalho se compreenda competente também para discutir qualquer outras demandas advindas da execução desse contrato de assistência suplementar, de assistência à saúde suplementar, como por exemplo a negativa de uma cobertura ou mesmo o reajuste posterior de parcelas, demonstrando de alguma sorte de que essa interpretação de ser a Justiça do Trabalho competente pode estar de fato extrapolando um pouco o que se conceberia como mais imediato do inciso 9º do artigo 114 da Constituição da República. Tanto é assim que temos aqui no agravo em recurso extraordinário 1.021.537 o pronunciamento do STF no sentido de que, por força do decidido pelo STF na análise conjunta dos RS de números tais, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse de fato da Justiça Comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa que essa não deva observar, ao se debruçar sobre a relação de direito civil, as regras desse último. O contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo. Assim, o que se tem aqui são dois elementos, são dois fundamentos para tratar de questões distintas. Primeiro, a identificação que essas discussões relativas a plano de previdência complementar, esse contrato privado de complementação de aposentadoria, são da competência da Justiça Comum, ainda que por efeitos da modulação dos efeitos do julgamento, ainda restem alguns processos sob a égide da Justiça do Trabalho. E o segundo aspecto que foi tratado nesse julgamento e que revela a compreensão do STF no tema é de que mesmo quando se exerce essa competência residual pela Justiça do Trabalho, o tratamento da questão deve se dar conforme as regras próprias da relação jurídica em questão. E também, de forma lateral ainda, ela se constitui que o contrato de previdência complementar é dissociado do contrato de trabalho, apesar de ter uma vinculação específica, ou seja, em geral, essas discussões são travadas a partir da instituição de planos de previdência complementar por instituições fechadas, ou seja, dependentes de uma determinada condição. Essa condição é a circunstância de o associado, ou aquele que pretende se associar,
ser empregado do patrocinador, da empresa patrocinadora desse plano de complementação de aposentadoria. Ainda assim, ainda nessa condição, se compreende que se tratam de relações jurídicas diversas, ou seja, uma relação jurídica é o contrato de trabalho e a outra relação jurídica é o contrato de previdência complementar. Se nós extrapolarmos esse entendimento ao que se tenha com a prestação, a assistência à saúde suplementar, os planos de assistência à saúde suplementar, se poderia entender também que eles seriam um contrato dissociado do contrato de trabalho, apesar, sim, de que a sua contratação original tenha um derivado da existência desse contrato de trabalho original. Mas uma vez constituído esse contrato, o contrato de assistência à saúde suplementar seria acessório, mais independente, no sentido de que a sua vinculação ou a sua acessoriedade se derivaria apenas da condição de o trabalhador ter esse contrato de trabalho vigente. E, mais, uma vez estabelecida a vigência desse contrato, a relação jurídica própria com a entidade de autogestão seria de natureza autônoma e, consequentemente, não se teria a competência da Justiça do Trabalho para resolver qualquer tipo de questão relativa a essa matéria, como se teve, por exemplo, nessa relativa aos planos de complementação de aposentadoria. Sim, essa matéria ainda não chegou propriamente ao Supremo, mas é bastante possível imaginar que seja esse o entendimento que venha a ser proferido pelo STF, que mesmo na modalidade de autogestão, se teria a competência da justiça comum, por se tratar de uma relação jurídica própria entre o trabalhador, especialmente aquele trabalhador cujo contrato de trabalho já se extinguiu, seja pela dispensa sem justa causa, seja pela aposentadoria, e nessa condição se deveria ter não só a competência da justiça comum, quanto o exame da matéria conforme as regras próprias dessa modalidade de assistência suplementar. Mas enquanto isso, o que se tem é que o STJ parece já ter firmado uma compreensão de que essa matéria relativa a plano de assistência suplementar prestado por entidade de autogestão, ou seja, o empregador ou ex-empregador, é matéria da competência da Justiça Comum, enquanto a Justiça do Trabalho vem afirmando que se trata da competência da Justiça do Trabalho e se tratam da mesma questão, ou seja, os artigos 30 e 31 da Lei 9.656. Ou seja, se tem uma clara divergência jurisprudencial que deverá ser resolvida pelo STF no julgamento de algum recurso extraordinário, já que não há um outro meio efetivo para o saneamento dessa divergência jurisprudencial, a não ser, claro, que algum dos tribunais, por vontade própria, ou convencimento ou por formação de novo convencimento, entenda que o outro é que estaria com a razão. Então, era isso que nós queríamos ver hoje. Em vista dessas recentes decisões que tratam de forma divergente da competência da justiça, de algum ramo da justiça, para o tratamento de demandas envolvendo plano de saúde prestado nessa modalidade de autogestão, se tem uma divergência efetiva que vai depender do pronunciamento posterior do STF na apreciação de algum recurso extraordinário, cuja repercussão geral seja reconhecida, para que se examine a extensão do que está disposto na linha 9ª do artigo 114 da Constituição. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.